verdade. Cumpre teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar. Proclamar o evangelho é o meu dever. Usa minha boca pra... Glória a Deus, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Eu quero falar com você a respeito dos irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus. Então, em Mateus 13, a partir do verso 53, e aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles. Jesus chegou a Nazaré, chegou na Galileia, na sua cidade, a sua terra natal, a sua pátria, Nazaré. E ensinava nas sinagogas deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Quando Jesus chega à sua cidade natal e à sua região, aconteceu uma barreira. Esse não é o filho do carpinteiro? Do José? A sua mãe não é Maria e os seus irmãos? E eles sabiam o nome dos irmãos de Jesus. Você sabe o nome dos irmãos de Jesus? Judas, que escreveu o último livro antes de Apocalipse. Judas, não é o Judas Iscariotes, é o Judas, irmão de Jesus. Tiago, que escreveu o livro de Tiago, que está na sua Bíblia. José, o mesmo nome do pai. Simão. E todas as suas irmãs também estão aqui conosco. Escandalizavam nele. De onde ele veio essa sabedoria? Como é que ele faz essas coisas? Como é que ele fala isso? E aqui a palavra fala que Jesus não fez ali muitas maravilhas. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Eles conheciam Jesus carne. Eles viram Jesus crescer. Eles viram Jesus na marcenaria. É muito estranho isso, né? Deus tem irmãos. A palavra do Senhor fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Deus, quando criou todas as coisas, Ele deu a terra aos homens. Os homens se perderam, o homem se afastou de Deus, o homem pecou, porque inicialmente o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem era puro, por isso Deus todo dia tinha intimidade com o homem, na viração do dia, 18 horas. O pecado entrou, o homem caiu, e Deus tem um plano eterno de salvar o homem. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, seu único Filho, para salvar o ser humano. Para salvar o ser humano, Deus tinha que vir como homem. Então o Verbo, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez homem. Para isso ele tinha que nascer de uma mulher. Mas foi uma concepção sobrenatural. O Espírito Santo veio sobre Maria. Maria era virgem.
Ela não chegou a ter relação sexual com José e ela concebeu do Espírito Santo. Hoje em dia a gente conhece inseminação artificial. Naquela época parecia loucura, né? Hoje em dia é possível inseminação artificial. Desculpa, não é uma blasfêmia, não é uma falta de respeito, mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, um óvulo fecundado no ventre de Maria. Depois do nascimento da Virgem que concebeu, e a Virgem conceberá, tudo isso que eu estou falando está na Bíblia e foi profetizado antes de Jesus nascer. Depois do nascimento de Jesus Cristo, Maria, casada com José, teve 4 filhos homens, e não sabemos quantas filhas mulheres. Naquele tempo existia homem e mulher. O diabo hoje está tentando confundir, né? Mas eu creio que ainda continua existindo filhos homens e filhas mulheres, né? Porque isso está no DNA, não dá para mudar. Então aqui estão os nomes dos irmãos de Jesus. Judas, Tiago, Simão e José e as irmãs. Muitas pessoas ainda hoje conhecem Jesus Cristo assim, o homem natural. Jesus natural, filho de José e Maria. E esses que ainda na nossa geração, mais de 2000 anos depois, conhecem Jesus assim, vivem sem o sobrenatural de Deus. Porque é impossível agradar a Deus sem fé, diz a Bíblia. Sem fé ninguém vê os milagres de Deus. Tanto que aqui fala que ali Jesus não operou muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Se você ainda continuar deixando a tua mente te enganar e você continuar vendo Jesus como homem natural e os irmãos de Jesus assim, você vai viver no mundo natural e vai passar por essa vida sem tocar, sem provar o sobrenatural de Deus. E Deus existe. E Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus é sobrenatural, porque Ele é 100% homem, mas Ele é 100% Deus. Ele é Deus. Aleluia! O Evangelho de Marcos, no capítulo 6, fala que Jesus não pôde operar ali muitos milagres, senão alguns poucos milagres, por causa da incredulidade deles. A única vez que eu vejo na Bíblia dizer que Jesus não pôde fazer alguma coisa. Ele pode todas as coisas. Ele falou, tudo é possível aquele que crê, mas ele não pôde operar muitos milagres ali na sua terra por causa da incredulidade deles. Eu quero pedir ao Espírito Santo que hoje quebre toda a barreira de incredulidade no seu coração, porque senão você vai continuar vivendo uma vida natural, pequena, vai continuar apanhando da vida e vai ficar culpando Deus. A culpa é a sua incredulidade, é o seu coração duro, é a sua mente irracional. A palavra fala que as coisas naturais se discernem naturalmente, mas as coisas sobrenaturais se discernem sobrenaturalmente. Por isso, nós podemos ter a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, eu quero que você saiba que não existe só o mundo natural, não existe só o mundo físico. A palavra fala em Hebreus que as coisas que nós vemos foram feitas a partir das que nós não vemos. Ela fala que esse mundo físico veio depois do mundo espiritual. Quando Deus levou Moisés ao monte, no alto do Monte Sinai, e ele mostrou para Moisés como deveria ser o tabernáculo, que nós conhecemos, o tabernáculo de Moisés, que acompanhou o povo durante 40 anos no deserto, e Deus falou, Moisés, veja bem, faça conforme o modelo que eu te mostrei lá no monte. E o modelo que Deus mostrou para Moisés é o modelo celestial. Moisés viu algumas coisas do reino dos céus. E Deus falou, faça conforme o modelo. O que é de bronze tem que ser de bronze, o que é para ser carmesim é carmesim, e os detalhes. O apóstolo Paulo teve visões do reino dos céus. O apóstolo Paulo fala, olha, eu fui arrebatado até o 3º céu. Eu não sei se eu fui em carne, não sei se eu fui em espírito, mas eu fui. E eu vi coisas inefáveis que não me foi concedido o direito de revelar o que eu vi. As coisas que Deus tem preparado para os seus
nunca subiram à mente de ninguém, nem ao coração, nem aos ouvidos, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas o Espírito Santo nos revela, Paulo fala. E Paulo viu, e não pôde revelar nada. Por outro lado, João viu o reino dos céus. E o Espírito Santo falou: escreve, João, escreve. E ele escreveu Apocalipse, que quer dizer revelação. Apocalipse é revelação. E porque o reino dos céus existe, eu quero te mostrar uma coisa importante. Vamos ler aqui Mateus 12, 28. Mateus 12, 28. O Senhor Jesus disse assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Esse reino de Deus que Moisés viu, que Paulo viu, esse reino de Deus que João viu, Isaías viu. Isaías descreve isso: no ano do rei Uzias, eu vi o trono do Senhor, eu vi a sua glória, eu vi o seu séquito, a sua glória enchia todo o templo. Eu vi serafins acima dele. Esse reino de Deus, que é real, quando Jesus Cristo veio à terra, quando Deus se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória, o reino de Deus chegou. Entenda isso. Deus enviou João Batista para preceder Jesus, e João Batista ele veio para anunciar a chegada do Messias, para preparar o caminho do Messias, e João Batista falava: arrependam-se, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Olha, o reino dos céus está próximo, arrependam-se. E então vem Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, cheio de graça, cheio de unção, e ele começou a expulsar demônios, ele começou a alterar o curso da natureza. Ele parava uma tempestade, transformou água em vinho, ele andou sobre as águas, as leis da matéria não funcionam para ele. E ele começou a expulsar demônios, sabe de onde? Não das melancias, não das mexericas, não dos animais. Ele começou a expulsar demônios dos seres humanos. Os demônios são espíritos que podem entrar e entram nos seres humanos. E muitas das curas que Jesus operou, paralíticos, cegos, aleijados, eram pessoas que estavam endemoniadas, epiléticos. Ele expulsava os demônios e as pessoas eram curadas. E ele ainda faz isso. Ele continua fazendo. Continua fazendo. Mas ele declarou: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então saibam que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Então, a partir de Jesus Cristo até agora, o reino de Deus chegou. Jesus falou: desde os profetas até João Batista, o reino de Deus é pregado. E o reino de Deus se conquista por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E no reino de Deus, tem um decreto que diz assim, João 1, 11 e 12. Jesus veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Jesus veio para os homens. Ele se fez homem, habitou entre os homens, ele veio para os homens, mas os homens não o quiseram. Os homens zombaram, blasfemaram, cuspiram, o mataram. Ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Mas a todos que o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ainda hoje, na nossa geração, muitos não o querem, muitos não o compreendem, muitos nem querem. Mas a todos que o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus.
Então, quando a palavra diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, já lá em Hebreus diz que Deus introduziu no mundo o seu primogênito. Em Hebreus capítulo 1. Hebreus 1. Deus introduziu no mundo o seu primogênito. Acho que é tão importante esse versículo que eu vou até abrir aqui, olha, para quem gosta de anotar, né? Hebreus 1. Se alguém que está por perto aí achar, me mostra primeiro. Hebreus. Oi? Isso, Hebreus 1,6. Obrigado. Hebreus 1,6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos o adorem. Ei! Ele introduziu o primogênito, mas ele não é o unigênito. João 3,16 fala que ele é unigênito. Ele era o unigênito. É o único Filho de Deus. O unigênito. Por isso, ele foi o primeiro. Mas agora aqui em Hebreus já fala que ele é o primogênito. Ei, se ele é o primogênito é porque há outros. Amém? Ele não é o filho único mais, ele é o primogênito. Aleluia. Então, ele é o primogênito. Então quem são os seus irmãos? Judas, Tiago, Simão, José e suas irmãs. Amém? Espera aí. Esses são os olhos naturais. Esses são as mentes naturais. Porque se está escrito que quando o reino de Deus chega, todo aquele que o recebe o poder de se tornar filho de Deus. Será que então eu posso ser um desses filhos? Percebe? Recebe o poder de se tornar filho de Deus. Agora vamos voltar lá para Mateus e vamos ver o que os olhos naturais não veem. Mateus 12, 46. Mateus 12, 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Sim, conhecemos os irmãos dele, né? Sua mãe e seus irmãos queriam falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Todos que o receberam se tornam filhos de Deus, e se eu sou filho de Deus, eu sou irmão de Jesus. Ele é o primogênito, ele é meu irmão mais velho. Por isso ele falou: aqui estão os meus irmãos, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Por isso que Jesus disse assim: olha, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. E ele disse: quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Até os 20 anos de idade eu não tinha o Filho, eu não tinha Jesus, eu não conhecia Jesus, eu não cria em Jesus. Você já conhece isso, é o meu testemunho. O meu testemunho não é que eu levei tiros, não é que eu vim das drogas, eu não era ladrão. O meu testemunho é que eu só conhecia minha esposa, não conheço outra mulher, sexualmente falando. Meu testemunho é que a única vez que eu experimentei droga foi maconha, e eu ainda nem traguei, porque eu não sabia tragar. Então não deu barato nenhum. E os meus amigos da faculdade falavam: e aí, o que você está vendo? Eu falei: estou vendo a lua. Eu inventei lá um barato, mas não senti nada. E ainda com 19 anos de idade, primeiro ano da faculdade, cheguei em casa e falei: mãe, eu fiz uma coisa. 19 anos. O que foi, filho? Eu experimentei maconha. Nem lança perfume, nunca, nada. Olha que pessoa plana, né? Meu testemunho.
A minha mãe contou para o meu pai quis ter uma conversa comigo, pegou um monte de livros, enciclopédias, e me mostrou o que a maconha pode fazer na mente. Foi uma conversa muito legal. E nunca mais eu usei nenhuma droga. Como eu disse, não conheci outra mulher. Já estava na faculdade, na USP, que é o que eu queria. Mas eu não tinha Jesus. Eu não conhecia Jesus. Eu não acreditava em Jesus. Eu não era filho de Deus. Eu era um cara bonzinho, certinho, que ia para o inferno. Talvez não, eu ia para julgamento. Certamente ia para julgamento. Mas Deus me amou tanto, que me atraiu com laços de amor, e eu vim a conhecê-lo. E quando eu recebi o Filho, eu recebi o Pai. Sabe, você só pode orar, Pai nosso que está no céu, venha o teu reino, se você for filho. As pessoas falam, mas Deus é Pai de todo mundo. Não, Deus é Pai dos seus filhos. Jesus falou para alguns, olha, vocês têm por pai o diabo, ele é o vosso pai. Existem 2 reinos, existem 2 senhores, existem 2 paternidades. Mas a todos que recebem Jesus Cristo, Deus lhes dá o poder de se tornarem filhos de Deus, irmão de Jesus. Por isso Jesus fala, olha aqui, os meus discípulos, esses são meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão e irmã. Ele falou, aquele que me ama guarda os meus mandamentos e os pratica. É por isso que eu leio essa palavra todo dia e tento me pautar por ela, tento viver por ela. Perfeito não sou, erro muito, sou chato, sou frágil, sou fraco. Mas eu tento acertar. Porque quem guarda os meus mandamentos e os segue, esse é o que me ama, Jesus falou. E quem me ama será amado por meu Pai. Amém? Aleluia! E dá para ser normal. Dá para fazer esporte, dá para trabalhar, dá para passear, dá para viajar, dá para fazer tudo. Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Então, pode ser que você também seja irmão de Jesus. Pode ser não, você é. Se você recebeu Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você recebeu o poder de ser filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é irmão do primogênito. Amém? Só para quebrar o gelo, fala para quem está do seu lado, você é irmão de Jesus. Quebrar o gelo. Aleluia! Essa é a parte boa. Essa é a parte boa. Agora eu vou te falar o que isso implica. Isso implica que você é um inimigo declarado de Satanás. Porque Satanás odeia Jesus Cristo. E ele não pode nada contra Jesus. Ele vai tentar contra você, que é irmão dele. Por isso Deus fala, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Por isso Deus é o Espírito Santo para habitar em nós. Ele fala, olha, saiba que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Porque Deus sabe que Satanás, o príncipe deste mundo, tem uma guerra com a gente. Por isso Deus deu ordem aos anjos para nos guardar. Deus me deu autoridade para orar em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo abre os meus olhos para eu não pecar, porque se eu pecar eu dou uma brecha e Satanás me arrebenta. Uma coisa simples. Simples. Eu viajo muito. Carro, avião, barco, né? Lá em Lisboa a gente usa barco. Então, se eu estou viajando e estou acima do limite de velocidade, eu estou infringindo uma lei. Se eu estou fora da lei, eu estou ilegal. Se eu estou ilegal, eu já estou dando brecha para os demônios. Não é? Por isso que eu procuro, quando viajo, andar na velocidade permitida. Porque eu sei que se eu estiver fora da lei, eu estou dando brecha e os demônios querem acabar comigo. É um exemplo só.
Você está lá mexendo na internet, aparece alguma coisa que você não deveria ver, você sabe que não deveria ver, e você começa a ver, você já é seduzido, enfeitiçado, enganado e começa a pecar, porque Jesus falou que se você olhar para uma mulher com atitude impura, no coração você já adulterou com ela. Então é claro que o Satanás, que é inimigo de Jesus, então ele não pode nada com o primogênito, ele vai querer com os seus irmãos, Satanás vai querer pegar você, talvez pela internet, talvez pelo excesso de velocidade, talvez pegar você pela mentira, talvez pegar você pela falta de entregar o dízimo. Ele vai querer pegar você de algum jeito, porque você é irmão de Jesus, você é irmã de Jesus. Percebe? Por isso, Deus nos deu a bússola, o guia. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, ei, pensa isso, não foi uma guerra física, não foi uma guerra corporal a luta. Satanás tentava Jesus com palavras e Jesus respondia com a palavra. Veja lá Mateus capítulo 4, a tentação no deserto. E ele entregou a palavra para nós. A gente pode vencer Satanás com a palavra. Amém? Aleluia! Então, Hebreus capítulo 2, Hebreus 2, 10. Você é irmão de Jesus? Você é irmã de Jesus? Por isso que ele fala que nós somos a família de Deus. Efésios fala que nós fazemos a parte da família que está na terra e está no céu. A família de Deus. Hebreus 2, 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Convinha que aquele para quem são todas as coisas, quem é esse? Tudo é dele, por ele e para ele. Deus. Convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, ou seja, Deus, trazendo muitos filhos à glória, aleluia, Deus está trazendo muitos filhos à glória, e um deles é você, você, espero em nome de Jesus, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, trazendo muitos filhos à glória. Convinha que ele consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, dos filhos. Quem é o príncipe da nossa salvação? Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, Jesus Cristo. Jesus é o príncipe da minha salvação. Ele é o príncipe da nossa salvação. E conveio a Deus afligi-lo, moê-lo, fazê-lo enfermar, o Filho, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No seu sofrimento nós fomos alcançados. O castigo que nos traz a paz de Deus caiu sobre ele, Jesus. Olha. Porque assim, o que santifica, que é Deus, como os que são santificados, são todos de um. Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Jesus Cristo não se envergonha de te chamar de irmão. Saiba disso. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Isso está no Salmo 22, é o Salmo profético, é o Salmo do Messias. Jesus um dia falou para os seus discípulos, olha, eu já não chamarei vocês mais de servos, eu vou chamar vocês nem de amigos, porque inicialmente Jesus chamava-os de servos. Ele falava, vocês me chamam mestre, mestre, vocês fazem bem, porque eu sou o Senhor. Depois de um tempo, Jesus falou para os seus discípulos, eu não vou chamar vocês mais de servos, eu vou chamar vocês de irmãos, de amigos.
porque o servo não sabe a vontade do seu senhor, mas eu tenho-vos dado a conhecer a vontade do meu Pai. Então, a partir de então, Jesus os chamava de amigos. E depois da ressurreição, Jesus falou, vai e fala para os meus irmãos que eu ressuscitei. Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Olha só. Eu tenho toda a honra de falar Jesus, eu nem falo isso. Jesus é meu irmão, ele é meu irmão mais velho. Eu não falo isso para ninguém aqui na Terra, porque vão entender, vão achar que eu sou orgulhoso, né? Mas por Satanás eu falo. Por Satanás eu falo. Sabe, quando acontece alguma coisa que ele chega perto demais, que ele entra na minha casa, algum demônio entra na minha casa, ou alguma coisa que quase acontece um acidente, daí eu tenho uma conversa com ele e falo, você vai se ver com meu irmão mais velho. Em nome de Jesus Cristo eu te repreendo, espírito imundo. Eu invoco para o meu irmão mais velho. A gente teve um livramento maravilhoso em Portugal, um dos. A gente estava andando na calçada, eu, a Kátia, o Hélio, na calçada. De repente, do nada, saiu um pitbull solto de uma casa. Ele veio em cima da Kátia. Quase ela foi mordida. Ele parou assim, acho que a meio metro, né? Parecia que até o Hélio perguntou se tinha pego na calça dela. Ele parou aqui, assim. Foi livramento. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Tá bem? E ele ainda estava lá, mordo, não mordo, vou, não vou. A gente deu um passo, ele veio atrás, daí eu fiz que nem o César Milano, né? Porque na hora, se eu corresse, a gente estava frito, né? Aí foi bênção, né? Mas o livramento foi dado por Deus. Porque nós somos irmãos de Jesus, nós somos filhos de Deus. Você não tem que se lembrar que você é filho de Deus só quando você está na igreja, que você faz cara de santo, com roupa de santo, com Bíblia de santo. Você tem que ser santo o tempo todo. Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão, rugindo, procurando quem possa tragar. Resisti-lhe, pois, firmes na fé, e ele fugirá de vós. E não estranheis quando um fogo ardente aparecer na sua vida e você for tentado, perseguido e oprimido. Não estranhe, porque isso acontece em toda a vossa irmandade ao redor do mundo, diz a palavra de Deus. Se você está sendo atacado, está sendo afligido, bom sinal, porque você é inimigo do príncipe desse mundo. Mas ele dá ordem aos anjos a teu respeito, ele te dá autoridade no nome de Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, ele não se envergonha de nos chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, verso 13, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Jesus fala isso. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, nós, filhos de Deus, somos de carne e sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, ele veio em carne e sangue, para que pela morte, ouça isso, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Jesus livrou todos aqueles que por medo da morte estavam sujeitos à servidão. Jesus em carne aniquilou o poder da morte. Foi difícil. A palavra fala que Jesus orava, agonizava, ele foi ouvido com clamor e súplicas ao único que podia livrá-lo. Porque Jesus, como homem, ele ia enfrentar a morte. E o Satanás estava ali. Mas ao terceiro dia, ele venceu a morte. Ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo.
diabo tinha o poder da morte. Por isso a palavra fala lá em Coríntios: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Aleluia! Por isso eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo da morte. Ele nos livrou, porque a morte não é uma coisa desconhecida, Jesus venceu a morte. E o Filho de Deus, quando morre, vai para a glória. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente vai saquear o inferno e povoar o reino dos céus. Porque na verdade, Deus não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão, somos os filhos espirituais de Abraão. Pelo que convinha que em tudo Jesus fosse semelhante aos irmãos. Olha aí o verso 17. Convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, retirar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então nós temos um fiel sumo sacerdote que passou por tudo que nós um dia poderemos passar, então ele pode nos livrar, ele intercede por nós, ele nos ajuda, ele nos livra. Então, quem são os irmãos de Jesus? Todo aquele que crê nele, que recebeu a vida dele, que faz a vontade do Pai, esses são os irmãos e irmãs de Jesus. E tem o poder de Deus. Tem os anjos. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que ter os pés na terra, mas a cabeça no reino dos céus. Amém? Eu como todo mundo come, você come, a gente trabalha, a gente anda, a gente usa a tecnologia a nosso favor, mas consciente de que existe o reino de Deus, consciente que existem demônios, consciente que Satanás é meu inimigo, consciente de que se eu guardar a palavra do Pai, eu estou protegido, e quando Jesus voltar para buscar os seus filhos para levá-los à glória, com Ele subiremos. Aleluia! E enquanto vivermos, quer comais, quer bebais, vamos falar com a linguagem de hoje. Quer você coma alguma coisa, quer você beba alguma coisa, qualquer coisa que você fizer, faça tudo para a glória de Deus. É assim que os filhos da luz vivem, é assim que os príncipes e princesas vivem. Por que príncipe? Porque ele é o príncipe da nossa salvação, ele é o Filho de Deus. Nós somos príncipes e princesas, né? Nós somos os filhos do rei. Os filhos do rei andam sem pecar, se desviando do mal. Os filhos do rei fazem boas obras que glorificam o Pai. Os filhos do rei obedecem à vontade do Pai. E Ele quer que todos se salvem, que ninguém se perca. E Ele não deu essa missão para os anjos, Ele deu essa missão para os filhos. Por isso eu quero convidar você a sair do banco da igreja. Se vier algum argumento assim, mas por que eu tenho na escola de ministérios? Já estudei a vida inteira para minha profissão, agora vou ter que ir para a escola de ministérios, para quê? Uma nova profissão. Jesus quer fazer você ser um pescador de homens. Aleluia! E Ele fala que a gente tem que manejar bem a palavra da verdade. Então a escola de ministérios nada mais é do que ensino da palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Você pode ser livre. A palavra fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus já veio para nos libertar. Nós não temos mais medo da morte. E se não temos medo da morte, a quem temeremos? Concorda? Amém? Pode subir o louvor. Nós vivemos no reino de Deus. Quando Jesus ensina a orar assim, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, venha o teu reino. Quem vive no reino de Deus, não se alimenta só de pão, alimenta-se também da palavra.
Quem vive no reino de Deus, não anda nas trevas, anda na luz. Quem vive no reino de Deus, não deixa de congregar, como é costume de muitos, ainda mais quando a gente vê que o dia se aproxima. Amém? Quem vive no reino de Deus, procura amar o seu irmão e perdoar, e não guardar rancor e não amaldiçoar. E quem vive no reino de Deus, encontra socorro em tempo oportuno, porque nós temos um sumo sacerdote fiel, que sofreu por nós e intercede por nós. Jesus tem todo o poder para interceder por nós junto ao Pai. E Ele intercede. Ele intercede por você junto ao Pai. Mas é necessário que você entenda Jesus. Você tem que entender a obra da cruz. Por favor, você tem que entender o preço do sangue de Jesus. Ele comprou a sua vida com o sangue dele. Ele comprou a sua vida com a vida dele. Por isso que diz a palavra que convinha a Deus aperfeiçoar o nosso príncipe da salvação pelas aflições que ele passou. Jesus falou: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus inimigos. Deus mostra o seu amor por nós quando enviou o seu único filho morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Eu posso te falar isso. Como eu te disse, eu era todo certinho aos olhos humanos, mas eu não acreditava em Jesus. Eu zombava dele. Eu zombava dos crentes. Eu já falei isso, você sabe. Eu falava que crente é pobre, burro e mora longe. Eu era um orgulhoso, estúpido, idiota. Pensava que sabia alguma coisa. Eu era inimigo de Jesus. E Ele não precisava ter me amado. Mas Ele foi tão bonzinho comigo, que de toda a minha família, entre irmãos, pais, tios, eu fui o primeiro a ser salvo. Um besta de um arrogante jovem universitário que desprezava Jesus. Ele me amou tanto, que Ele me atraiu. E agora eu sou devedor a Ele, o amor dEle me constrange, eu preciso falar dEle. E eu quero que você saiba que Ele te ama, Ele quer andar com você, Ele quer cuidar de você. Ele quer que você saiba que Ele é seu irmão mais velho. O nosso irmão mais velho subiu primeiro para a glória, Ele está preparando lugar para vir buscar a gente. E enquanto a gente está aqui, Ele não deixou a gente sozinho, Ele deixou o Espírito Santo com a gente. A gente não está órfão, o Espírito Santo está aqui. Ele é nosso ajudador, é o consolador, Ele que dá força. E quando você estiver muito fraco e você fala, não vou aguentar, Deus, Ele fala: filho, calma aí, a minha graça te basta. Eu estou com você. Amém? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar,